guardando, e reatualizando, Senhor, em todas as coisas. E é testemunho para encorajar outras pessoas, né, do que o Senhor faz. E se Ele fez com a Patrícia, com o Paulo, Ele faz com a gente todos os dias. Se Ele faz com a gente, Ele faz também como Ele fez com o povo de Israel no deserto, provendo, suprindo em todo o tempo, porque Deus é o mesmo, Ele não mudou. Abra a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 3, verso 8. Hebreus 3, 8. Glória a Deus. Aleluia. Eu tenho ouvido e sentido Deus falar. Eu tenho sido culto e é tão bom. Porque a gente sente que a boca do Senhor não está fechada. Ela sempre está aberta. Deus sempre está falando. Hebreus capítulo 3, verso 8. Maravilha. Verso 7, Hebreus 3, 7, diz assim: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Contudo, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste de Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim, a confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje ouvirem a sua voz, não endureça o coração, como na rebelião. Feche seus olhos. Pai, obrigada pela tua palavra, Senhor. Nós queremos, Senhor, que o Senhor ainda tem uma porção a mais para nós nessa noite. Mas nós somos gratos, Senhor, porque até aqui nós podemos ouvir a tua voz, desde o início do louvor, desde o louvor da harpa, o nosso momento de te adorar, os testemunhos, a oração que foi feita, Jesus, e tudo. Nós podemos te ouvir, nós podemos te adorar, Senhor. Então, Senhor, que o Senhor use, Senhor, mais essa porção da tua palavra para falar aos nossos corações nessa noite. Para que nós tenhamos, Senhor, o nosso coração voltado a Ti, a Tua presença, e que possamos, Senhor, ouvir com atenção aquilo que o Senhor deseja falar conosco nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar. Glória a Jesus. Aleluia. Como eu disse da outra vez, eu ainda estou, graças a Deus, pela constância, fazendo a leitura bíblica, corrida, né, anual. E agora hoje eu entreguei o Deuteronômio, mas eu fiquei muito tempo, eu acho que não acabou ainda, eu acho que o Deuteronômio ainda tem mais. Mas são os livros, os 5 primeiros, né, os livros escritos por Moisés, onde ele conta tudo o que aconteceu no deserto, e tudo que o Senhor ensinou ao povo, as murmurações do povo. E você vai vendo toda essa história que vai cansando, às vezes vai dando uma ira santa daquele povo. Porque eles vêm e experimentam milagres, eles provam o sobrenatural de Deus como nenhuma outra nação. Eles viram coisas assim, pão caindo do céu, eles viram codornizes, e eles reclamavam de água, e Deus faz água da rocha, e eles reclamam de carne. Aqui você vai comer pão, e vai, tem codornizes, e é engraçado que você fala assim: vocês vão se fartar tanto de carne, vai sair carne pelo nariz. E foi assim que aconteceu. E a
gente passando mal, achando comer carne, e reclamaram de água, Deus dá água, e nunca para. E aí aconteceu alguma provação no deserto, durante 40 anos foi assim. Aconteceu uma provação, eles esqueciam dos milagres de um lugar. Porque Moisés nos trouxe aqui no deserto para morrer. Será que no Egito não tinha cola o suficiente? E aquela murmuração. E aqui, no livro de Hebreus, o que o escritor está falando é que nós não podemos ser como esse povo foi no Egito, com relação à voz do Espírito Santo. E ele está dizendo assim: se vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureçam o coração, como foi aquele povo no Egito. E eu fiz questão de ler mais todo o restante do texto, porque no texto o Senhor está falando que ele ficou irado com o povo, porque o povo durante 40 anos experimentou o sobrenatural do Senhor, experimentou os milagres das maravilhas, como nenhuma outra nação. E mesmo assim eles reclamavam, mesmo assim eles não estavam satisfeitos. E o Senhor ficou irado de um jeito, falou: ninguém nessa geração vai tocar, vai chegar, vai ver a terra do descanso que ele fala, né? Vão entrar no meu descanso. Quer dizer, quando o último homem daquela geração morreu, aí o Senhor falou para Moisés: agora, unge Josué no teu lugar, agora o povo vai entrar na terra prometida. Glória a Deus. E eu gostaria de falar hoje sobre um quebrantamento do coração. Porque o quebrantamento do coração é uma chave para as nossas vidas. E o coração endurecido é o que nos impede muitas das vezes de receber aquilo que o Senhor nos prometeu. A terra da promessa, assim como os filhos de Israel saíram do Egito e não conseguiram adentrar na terra prometida por causa do coração endurecido. E eu creio que o Senhor permitiu que o povo de Israel passasse pelo deserto justamente porque tinha coisas naquele povo, naquela nação, que precisava ser purificado, precisava ser refinado. Aquele povo que saiu do Egito e passou maus bocados, né? Sofrendo na escravidão do Egito, sob o jugo de Faraó, e mesmo assim clamavam ao Deus de Israel para livrar aquele povo. Na hora que foram libertos, o coração deles estava endurecido. E o Senhor falou assim: eu não posso fazer com que esse povo, que é o povo da promessa, a promessa que ele tinha feito a Abraão, entre na promessa que eu prometi ao meu servo Abraão. Eu preciso purificar o coração deles. E aqui eu entendo que muitas das vezes os processos pelos quais nós passamos, o deserto pelo qual a gente passa, as situações difíceis, são justamente o momento de aperfeiçoamento do nosso coração, purificação do Espírito Santo de Deus, para estarmos prontos para entrar na terra da promessa. Né? E às vezes, nós temos duas escolhas quando vem a aprovação. Quando é a aprovação do Senhor, quando é o momento de prova, quando é o deserto. Uma, ou a gente aceita o processo, vai dando glória a Deus e vai vendo que mesmo no deserto, Deus vai suprindo, como o testemunho da missionária Patrícia, e vai dando glória a Deus mesmo pela demora, mesmo estando no deserto, a gente conseguir ver e ser grato por aquilo que o Senhor está fazendo e suprindo. Ou a gente vai ficar igual ao povo de Israel, dando volta no deserto, sem fim. E o resultado é que a gente nunca vai ver a promessa se cumprir, a gente nunca vai ver aquilo que o Senhor nos prometeu. O quebrantamento é o rompimento pleno da vontade pessoal. Quebrantamento é a rendição absoluta à vontade de Deus. E Isaías 57,15 diz: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Aqui o vocábulo contrito é uma palavra que sugere algo que foi esmagado até virar poeira. É o esmagar da nossa vontade. É o ato de ser quebrado como um vaso, mas saber que está na mão do oleiro. Aleluia. Esse contrito é um substantivo muito parecido com o quebrantamento do Antigo Testamento. E é interessante porque em todas as vezes na Bíblia que fala de um coração quebrantado, a promessa é de que quem tem coração quebrantado, o Senhor está comigo. Isso que é a Bíblia.
Porque quebrantamento é diferente de tristeza. Às vezes a gente vê alguém triste, a gente fala assim, nossa, Deus podia abençoar a pessoa está tão triste, então não sei o que. Não, isso, tristeza é um sentimento totalmente humano. O quebrantamento fala de algo a mais, fala de quando nós reconhecemos que aquela situação pela qual nós estamos passando, a gente não vai conseguir resolver com a nossa vontade, com a nossa decisão, com as nossas mãos, com as nossas forças. É quando nós reconhecemos que o único que pode nos ajudar é o Senhor. Então nós nos submetemos à vontade daquele que pode resolver todas as coisas. Ter o coração quebrantado significa reconhecer sua própria fraqueza. A pessoa que tem um coração quebrantado, ela não depende mais de si própria. A Bíblia diz que Deus salva e restaura quem tem um coração quebrantado. Quebrantado, se você procurar o termo em espanhol, tem uma boa definição. Eles dizem que quebrantado e quebrado têm o mesmo significado. A diferença é que quebrado é no sentido literal, quebrado. E quebrantado é o termo metafórico. Por exemplo, eu não posso quebrar meu coração em pedaços. Mas o sentimento, metaforicamente, eu digo, meu coração está quebrado, meu coração está quebrantado. Então, o significado é o mesmo. É algo que está em pedaços, algo que se quebrou, algo que se rompeu. Joyce Meyer dá uma definição muito interessante também sobre quebrantamento. Ela disse que quando o quebrantamento acontece, quando nós reconhecemos que algo não está funcionando da forma que o Senhor criou para que funcionasse. Algo está quebrado, algo não está funcionando bem. Quando reconhecemos que o único que pode nos ajudar é o fabricante daquilo. Às vezes nós reconhecemos que há algo de errado no nosso casamento. Mas nós vivemos a vida e assim, meu casamento é feliz, né? Vamos seguir na vida. Né? Agora, quando a gente reconhece realmente, não, Deus tem um casamento, uma visão de casamento perfeita segundo a Bíblia. Então eu preciso, aí eu identifico que o meu padrão, a minha realidade, está muito fora do padrão de Deus. Eu falo, não, meu casamento está quebrado. Deus tem um casamento perfeito, eu quebranto o meu coração e coloco na função do Senhor. Algo aqui está quebrado. Então me coloco diante da tua presença. O Senhor que é o fabricante, foi o Senhor que desenhou, então o Senhor pode me ajudar a resolver e a colocar o que está em casa, ajustar, consertar. É isso que é um coração quebrantado. Qual é a tua realidade? Talvez as tuas finanças. E assim como a missionária Patrícia falou, né? Às vezes você vê que a tua finança não vai. E a Bíblia fala, você vê todos os cultos, fala sobre dízimo, sobre oferta, fala sobre a lei da semeadura. Mas você vai lutando. Não, isso não existe. Na matemática, eu já não tenho. Se eu der para a igreja, eu vou ficar sem. Porque na matemática não funciona. Porque não sei o quê. Matemática é lógica. É 1 mais 1, 2. E a gente falando. Porque a lei da semeadura. Porque tem que colher. E tantos testemunhos. Você vai. Aí quando você se quebrando e fala, não, se for o Senhor que fez, e a minha finança está muito quebrada, o único que pode resolver é o Senhor. Então eu preciso quebrantar meu coração para me submeter àquele que criou todas as coisas e pode consertar isso da melhor forma. Mas o Senhor usa ferramentas para cooperar, não é? Para um coração quebrantado. E esse é o deserto. Existem muitas situações que nos levam para esse lugar: sofrimento, solidão, abandono, tristeza, doença, traição, perseguição, pecado. Todas essas situações que nos tornam fracos e com pouca resistência. As dificuldades deixam o coração quebrantado, porque são mais peso do que conseguimos suportar. Então toda a situação pela qual passamos, em que o peso é maior do que a nossa capacidade, entenda como um convite do Senhor para ter um coração quebrantado. Por que não precisa ter um coração quebrantado? Primeiro, para o Senhor se aproximar de nós. E para Ele conseguir consertar as coisas da maneira dele. Você pode consertar o seu carro, mas você não acha que o mecânico vai fazer um serviço melhor? Eu consegui fazer, não sei o que eu fiz, mas está andando. Mas ele pode parar na esquina, não é melhor você levar no mecânico? Não é? Quebrou não sei o quê, coloquei um ferrinho. Está andando, está funcionando, mas daqui a pouco pode queimar, pode dar curva, pode piorar. Não é melhor levar alguém que entenda? Não
vai levando a nossa vida assim. Se nós conseguirmos olhar para Jesus nesses momentos, nós encontraremos o nosso restaurador. Se não, nós vamos ficar igual um povo do deserto. Porque dificuldade todo mundo vai ter. Aí a gente pode fazer igual o povo do deserto, ficar andando, reclamando e andando em círculo, e no final não alcançar, morrer na prova, morrer no deserto, não alcançar a promessa. Ou a gente pode submeter aquele que é o fabricante, aquele que é o restaurador, aquele que é o oleiro que pode consertar o vaso e fazer da melhor forma, nos reconstruindo. Outra coisa muito interessante é que o que separa o deserto da terra prometida é o Rio Jordão. E o Rio Jordão, ele significa aquele que desce. Isso nos leva a quebrantamento. Não tem como passar do deserto para a terra prometida sem passar pelo Jordão. Você pode ficar dando volta, você pode tentar não, vamos seguir. Uma vez, uma hora essa acaba. Vamos deixar um tempo, gente. O mundo acredita que o melhor remédio é o tempo. Gente, dá uma cicatrizadinha, dá uma secadinha na ferida, mas quando você se deparar de novo com a ferida, aquilo vai doer, vai abrir e vai piorar. O único que pode nos curar é o Senhor. Ele fez a ferida e ele cura. A palavra do Senhor diz que ele nos levou ao deserto para nos mostrar, para revelar o que está no nosso coração. Todos esses processos pelos quais nós passamos, o Senhor está querendo revelar o nosso coração. Dói. O processo é fácil? Não é fácil. É dolorido, é. E quando mexe no nosso coração, está falando do orgulho, está falando da nossa vontade. Quando não cabe aquela humanidade caída, às vezes a gente fica, a carne, a humanidade fica terrível, mas é necessário para haver cura. O nosso eu nascer da forma de Deus, renascer, ser reconstruído de novo. Naamã desceu ao Jordão para ser batizado. Ele falou assim, mas existem tantos rios, ele era leproso. O profeta falou para ele, olha, mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Imagina, lá na minha terra tem tantos outros rios mais bonitos, mais ricos, mais limpos. Eu no Jordão, eu só não devo você vai estar aqui. Tá leproso, que custa dar 7 mergulhinhas ali? Vamos lá. E ele foi curado. Porque às vezes a gente tem que abaixar, tem que descer, submeter a vontade do Senhor, tem que se humilhar. João Batista batizava no Rio Jordão. E a sua maior pregação era qual? Se converta dos seus maus caminhos, raça de víbora. Cobras, quem nos ensinou a fugir da ira e glória do Senhor? Olha, o Senhor está vindo aí. Se arrependam-se, porque é chegado o reino do céu. E todos aqueles que se arrependiam eram batizados por ele no Rio Jordão. Jesus se submeteu ao batismo. Foi batizado aonde? No Rio Jordão. Se Jesus foi no Rio Jordão, aquele que desce pensando em nós, não é? Salmo 34, 18. O Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e resgata os espíritos oprimidos. Ele cura os do coração quebrantado e enfaixa as suas feridas. Salmo 147, 13. Se o seu coração está quebrantado, o lugar onde você tem que estar é aos pés do Senhor. O lugar onde você tem que estar é nas mãos do Senhor. Mas a gente fica se debatendo, com dor, chorando, fala para todo mundo, para a vizinha, para o Face, todo mundo sabe dos nossos problemas. Mas nós não submetemos ao Senhor. Isaías 61, o Espírito do Senhor é soberano, está sobre mim. Pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres, ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Essa é uma promessa linda do Senhor. Através da morte e ressurreição do Senhor, ele fez cumprir essa promessa. O Senhor veio, literalmente, justamente, totalmente, para quem tem um coração quebrantado. Quando estamos com o coração quebrantado, ficamos mais sensíveis ao Senhor. Davi teve um coração quebrantado. Ele era um homem segundo o coração de Deus. E ele é um exemplo para nós. A palavra do Senhor diz que quando ele estava fugindo de Saul, ele foi se esconder do povo filisteu. Quando o povo
lá, deu uma de doido, aí conseguiu fugir e o povo deixou ele em paz. E aí ele escreveu o Salmo de número 34, e o verso 17 e 18 diz: Salmo 34. Glória a Deus. Glória a Deus. Davi reconheceu, Davi podia. Se ele já tinha matado um gigante antes, ele podia achar que agora, se eu matei um gigante antes, vou matar de novo, que eu nem entendo. Ele reconheceu realmente que quem tinha dado vitória a ele diante de Golias era o Senhor. E naquela situação era só o Senhor que podia livrar ele. Às vezes a gente pensa alguma coisa e a gente acha que a vitória está na nossa mão, sobre a nossa, na nossa força. E aí se levanta com o gigante, a gente vai com o peito aberto, Porque se não a gente nem consulta o Senhor. Mas a gente tem que reconhecer que quem deu a vitória é o Senhor. Glória a Deus, meu Pai. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Depois, Davi, como todo mundo sabe, cometeu o pecado do adultério, muito sério. Quando ele foi repreendido por Natan, é engraçado o que ele faz. Ele vai ao secreto. Primeiro ele reconhece, olha, eu pequei contra o Senhor mesmo. Então ele vai lá no secreto, no lugar onde ele conhecia a presença do Senhor. Ele falou: Senhor, não retire de mim o teu espírito. Senhor, você pode tirar tudo de mim, só não tira de mim o teu espírito. E ele escreveu o Salmo número 51 nessa ocasião. E ele disse assim: tu não desejas sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. Também não queres holocaustos. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Nessa ocasião é muito interessante que Saul também errou. Saul ofereceu sacrifício no lugar de Samuel, achou que Samuel estava demorando, vamos oferecer aqui. E depois o Senhor falou que não era que era para levantar um pouco, não era para colocar ninguém, ele poupou. E foi aquela desobediência. Saul estava. Quando Samuel foi exortar ele, o que ele fez? Ele falou assim: não, ele tentou se justificar. Não, mas eu achei. Não, mas eu tenho. Não, mas será que não sei o que? E Samuel falou: olha, hoje o trono está sendo tirado de você. E sabe o que ele falou para Samuel? Óbvio que ele deve ter ficado triste. Mas ele falou assim: não, mas então, sai daqui comigo. Para que diante do povo eles vejam que está tudo bem. A preocupação de Saul foi com as pessoas, foi com o que o povo ia achar. Davi não estava mais nem aí para nada. Ele sabia, inclusive, o que as pessoas iam saber do pecado dele, ia ficar exposto mesmo. Mas ele reconheceu que a única coisa que ele podia perder era a presença. E assim não seja conosco, não é? Quebrantamento também é sacrifício. Assim como Davi escreveu aqui, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado com Cristo. E ninguém, a gente vai falar de sacrifício, ninguém melhor de falar de Jesus. Jesus, em toda a sua trajetória na terra, deixou claro que ele não veio fazer a vontade dele, mas a vontade do Pai. João 6,38, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas daquele que me enviou. Mateus 11,29, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Lucas 22,42, Pai, ele estava sofrendo a angústia, a aflição, porque estava por vir. E ele clamou assim na oração dele: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas, contudo, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele era o filho de Deus. Ele tinha o poder de mudar aquilo tudo. Mas ele, com o coração quebrantado, decidiu oferecer-se em sacrifício em nosso lugar. Jesus foi a perfeita submissão ao Senhor. Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. E eu creio que o Senhor sabia o que estava acontecendo, mas ele se deixou ser levado pelo Espírito. Ele
Ele se deixou ser tentado pelo diabo. Apenas uma palavra do Senhor, o diabo já ia cair por terra no deserto. Mas ele se deixou ser tentado. Jesus se submeteu ao batismo de João. Jesus era Deus, e mesmo assim ele se submeteu ao batismo de João. Jesus foi caluniado, e mesmo assim ficou calado e não se justificou. Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Jesus obedeceu a Deus em todas as coisas. Aleluia. Eu estou terminando. Em 2 Coríntios 7, 7 e 10 diz assim: porque a tristeza que é da vontade de Deus produz um arrependimento e resulta em salvação. Não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo resulta a morte. Qual a diferença? Como eu sei se eu estou sentindo um quebrantamento mesmo no coração, ou é apenas uma tristeza por algo ruim que acontece? A tristeza do mundo, que Paulo está dizendo aqui, é aquela que traz depressão, angústia, que leva à morte realmente. Toda aquela tristeza que você não tem sentido de nada. E aqui Paulo está dizendo que a tristeza segundo Deus, a tristeza que é da vontade de Deus, produz arrependimento e resulta em salvação. Quando nós estamos diante de uma situação e nós conseguimos sentir o coração de Deus naquela situação, o nosso coração se quebranta. Quando nós nos deparamos com o nosso pecado, ao invés de ficar triste, com remorso, com salto, porque todo mundo vai saber, a gente fica triste, porque é a nossa reputação, porque isso é tristeza segundo o mundo. Quando nós sentimos a tristeza segundo Deus, a tristeza que é do coração de Deus, que é segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus, isso produz um arrependimento. Porque nós sentimos o que o coração de Deus sente ao ver o pecado. Então nós queremos nos afastar daquilo. Isso gera em nós uma mudança, um arrependimento genuíno. E aí nós podemos ser purificados do nosso pecado. Aqueles que têm o coração quebrantado, o espírito contrito, estão dispostos a cumprir toda e qualquer coisa que Deus lhe pedir, sem resistência ou ressentimento. Paramos de fazer as coisas da nossa maneira e aprendemos a fazê-las da maneira de Deus. Nesse estado de submissão, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Nesse momento, está o arrependimento. Para terminar, eu gostaria de que você se colocasse na terra. Glória a Deus. Além de atravessar o Jordão e conseguir chegar na terra, que dando leite e mel, a terra da promessa, em 2 Crônicas 7,14, há uma promessa linda do Senhor. Diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Há uma promessa para nós de restauração, de restituição, de cura. Somente o Senhor pode nos curar. Somente o Senhor pode curar o nosso coração. Às vezes nós colocamos band-aids nas nossas emoções, com coisas do mundo, com coisas que a nossa carne deseja, com coisas que alimentam apenas a nossa alma, a nossa carne, os nossos desejos humanos. Mas aquilo não é cura, aquilo é apenas um band-aid. Existem pessoas que descontam em bebida, em drogas, em prostituição, mas não estão curando de fato. Quando nós quebrantamos o nosso coração, nós reconhecemos: Senhor, somente o Senhor pode consertar aquilo que foi o Senhor que criou. O Senhor é o fabricante da tua vida. Que tal quebrantar o nosso coração nessa noite e reconhecer de fato, verdadeiramente, que o único que pode consertar as coisas na nossa vida é aquele que nos criou. Feche seus olhos. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como foi o seu dia. Eu espero e desejo que essa mensagem tenha feito sentido para você, que o Senhor tenha tocado no seu coração. Mas se eu pudesse deixar uma única
resumir tudo, eu queria dizer para você que existe um Deus que te fabricou. E Ele tem as peças originais de fábrica que suas mãos perfeitas criaram. E Ele quer hoje curar o teu coração, sarar o teu coração, toda quebra, de toda amargura, tudo aquilo que o deixou moído. Passe hoje pelo Jordão, se submeta ao processo, desça ao Jordão, mesmo não sendo o melhor caminho, o mais alegre, o que tenha mais visibilidade. Aceite passar pelo processo para encontrar a cura daquele que nos fez, daquele que nos criou. Se hoje ouvires a voz do Senhor, se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração, não endureça o seu coração. Senhor, que nós possamos ter o coração quebrantado contigo. Tudo que nós temos, Senhor, para oferecer é um coração quebrantado e contrito na tua presença. Pai, que o anseio pela tua presença e o medo de perder o nosso relacionamento contigo, o medo de perder a tua presença possa ser maior, Senhor, do que o orgulho que há dentro de nós, do que a vaidade, do que o engano. Pai, que nós possamos nos submeter ao processo, que possamos, Senhor, nos submeter ao deserto, que possamos, Senhor, nos submeter ao Jordão, para que depois, Senhor, de passarmos, atravessarmos, possamos encontrar, Senhor, a terra que mana leite e mel, a terra da promessa, aquilo que o Senhor tem nos prometido, Senhor. Nós voltamos o nosso coração para Ti, Senhor, crendo que Tu és aquele que nos cura, Tu és aquele que nos resgata, Tu és aquele, Senhor, que nos coloca de volta no lugar original, no Teu plano original, Senhor. Nos alinha novamente ao Teu plano, ao Teu projeto, Senhor, em nome de Jesus. Nós Te amamos, Senhor, mais do que tudo. Nós amamos a Tua presença, Senhor, mais do que qualquer outra coisa. Nós não queremos Te perder, Senhor. Por isso, perdoa os nossos pecados e as nossas falhas e nos sara, Senhor. Nos sara, nos purifica, nos santifica, Senhor. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Aleluia, Deus. Eu sei que se eu te obedecer e a tua voz eu ouvir e teus mandamentos guardar, serei bendito por onde eu passar, as tuas bênçãos vou receber, o teu favor vai me alcançar, eu sei, pois confio nas promessas e tu tens caminho. Eu faço compromisso de ser fiel a ti até o fim. Destino Deus, moderando a promoção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção.
promessas que tu tens pra mim. Eu faço compromisso de ser fiel a ti até o fim. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção.